Graça e paz, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei quando você vai ouvir essa reflexão, mas eu tenho uma palavra para o seu coração no dia de hoje e eu queria compartilhar algo com você que está lá em Levítico, capítulo de número 6, e os versículos de 9 em diante vem dizendo assim: Dá ordem a Arão e aos seus filhos, dizendo: Esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda a noite até amanhã. De manhã, e o fogo do altar arderá nele, e o sacerdote vestirá a sua veste de linho, e vestirá as suas calças de linho, e a sua carne se levantará às cinzas, quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e porá junto ao altar tudo. Depois despirá suas vestes, e vestirá outras vestes. Se levará as cinzas fora do arraial para um lugar limpo. O fogo sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote colocará lenha nele toda a manhã, e sobre ele colocará em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, e não se apagará. Amém? Essa passagem, assim como a Bíblia inteira, aponta sempre para as coisas futuras e para uma analogia de representação de quem Cristo é e daquilo que nós tínhamos que fazer em relação ao relacionamento com Jesus. E essa passagem é uma passagem muito interessante, que Deus ali começa a dar ordem de como fazer os sacrifícios e as ofertas a Deus. E aqui ele estabelece uma lei de que o altar tinha que permanecer aceso 24 horas por dia. O sacerdote tinha que entrar neste altar, vestir de vestes de linho, fazer isso de colocar a lenha, de colocar os holocaustos, de arrumar o altar, recolher aquela lenha que ficava durante a madrugada, tinha que trocar de roupa para sair fora do arraial e para despejar essa cinza em algum outro lugar. O que eu quero te dizer é que a palavra do Senhor aqui é muito clara quando ela diz: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Não é diferente das nossas vidas. Nós que vivemos com Cristo, precisamos manter o altar de adoração aceso, o altar de clamor aceso, o altar onde nós entregamos a nossa vida para Jesus, tem que estar todos os dias alinhado com os céus. E o que eu quero trazer ao seu coração é justamente isso. O nosso papel não é produzir fogo. O nosso papel não é fazer algo que provenha só da capacidade do Senhor de realizar. O nosso papel é colocar lenha. O nosso papel é alimentar esse fogo. Você não tem a capacidade de criar a presença de Deus. A presença de Deus já existe. A sua capacidade é atrair a presença de Deus. Você precisa, em nome de Jesus, todos os dias, estar se alimentando dessa palavra. Está tendo tempo de qualidade com o Senhor, dedicação à palavra do Senhor, para que você possa então manter a chama do Espírito Santo acesa, a chama da paixão por Jesus acesa, a chama do Evangelho, da palavra de Cristo acesa dentro de você. Você precisa entender que você não precisa fazer muito. O fogo, ele é um elemento que existe assim como o ar, como a água. É um elemento natural, como a terra. São 4 elementos que existem nesse mundo: o fogo, o ar, a água e a terra. Eles já existem. O nosso papel é fazer com que o fogo seja atraído, seja alimentado. O que eu quero te dizer é que a presença de Deus já existe, já foi nos dada, já está conosco. O Espírito Santo já foi enviado sobre as nossas vidas. Mas nós precisamos fazer uma manutenção todos os dias sobre isso. Nós precisamos ter um relacionamento diário com Deus, para que nós venhamos fazer com que esse relacionamento não venha se esfriar, não venha se apagar, não venha diminuir, pelo contrário, que isso venha continuar ardendo, que isso venha continuar sendo o nosso primordial de todos os dias. Que nós venhamos, em nome de Jesus, entender que Deus não nos chamou para fazer nada para Ele, a não ser estar com Ele. Tudo aquilo que a gente possa vir a fazer em nome de Jesus,
é uma consequência de um relacionamento que nós temos com Ele no secreto. Tem muita gente no dia de hoje que está tentando produzir fogo, quando na verdade o nosso papel não é produzir nada. O nosso papel é manter aquilo que já existe. O nosso papel é colocar a lenha no altar, não é tentar criar o fogo. A presença de Deus não se cria, amado. A presença de Deus se atrai. A presença de Deus se alimenta. A presença de Deus, ela precisa ser algo que seja mais desejado de todos os dias da nossa história, de todos os dias da nossa vida. Então, em nome de Jesus, que você venha entender que talvez você está correndo para lá e para cá, tentando fazer muito para Deus, mas o principal você não está fazendo. O básico, entre aspas, você não está fazendo. Uma pessoa que se alimenta todos os dias de lanche, fast food, uma hora ela vai entender que aquilo ali não está nutrindo o corpo dela. Sacia a fome, mas não nutre. Não dá resistência, não dá força. Pelo contrário, vai chegar uma hora que vai causar danos. O que eu quero te falar é que trabalhar para Deus não significa estar com Deus. Trabalhar para Jesus não significa estar com Jesus. Ir à igreja não significa estar com Cristo. Ir à igreja é só uma pequenina parte de um relacionamento. Então, em nome de Jesus, a proposta dessa reflexão para a sua vida é que você entenda que você não foi chamado para trabalhar para Deus. Você foi chamado para estar com Deus. Então, acima de fazer qualquer coisa, muito antes de você pensar em trabalhar para o Senhor, venha estar intimamente com Ele. Venha acender a chama dele dentro de você. E o trabalho, o propósito, as ações, eu não estou anulando nada disso, mas estou dizendo que antes de tudo isso vem o relacionamento com o Senhor. E Ele traz até as nossas vidas o que Ele quer que nós venhamos fazer para Ele em nome dEle. Tem muitos lugares hoje, muitas igrejas, que estão invertendo a ordem das coisas. Estão trabalhando para o Senhor, mas não estão tendo tempo de qualidade com Ele. A consequência disso é algo triste, porque a palavra do Senhor vem nos avisar lá em Mateus 7, que naquele grande dia muitos dirão: eu preguei no teu nome, Senhor, eu expulsei demônios no seu nome, Senhor, eu fiz milagres, prodígios e maravilhas no seu nome, Senhor. E Ele vai olhar e dizer: apartai-vos de mim, malditos, vós que praticais a iniquidade, não vos conheço. Esse texto de Mateus 7 vem nos revelar algo profundo, que Deus não quer o nosso trabalho. Ele quer que, antes de tudo isso, nós venhamos conhecer a Ele. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas, essas demais coisas incluem as obras de Deus também, vos serão acrescentadas. Então eu te peço hoje, talvez você vai ter que parar com muitas coisas que você está fazendo com Cristo, para estar com Cristo de verdade. Talvez você vai ter que puxar o freio de mão da sua vida, das suas tarefas na igreja, da sua dedicação na igreja. Não, isso não é uma heresia, amado. Eu não estou anulando nada, nenhum trabalho que nós fazemos na igreja. Mas eu estou dizendo que acima de tudo isso, deve existir um relacionamento com o Senhor. Porque é Ele que fala o que Ele deseja, como Ele deseja. É Ele que dá as direções daquilo que é necessário para este tempo, daquilo que é eficaz para este tempo. Mas se você age por impulso, por vontade própria, mediante os seus talentos, já não é mais Deus palpitando, já não é mais Deus dando ali a opinião para que você venha fazer conforme a vontade dele. Você está agindo segundo a sua vontade de servi-lo. Em nome de Jesus, que você venha entender que a intimidade com o Senhor, o relacionamento com o Senhor, deve estar em primeiro lugar. O fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Esse fogo que vai arder continuamente é um fogo de alguém que alimenta a palavra, que alimenta as orações diariamente. Se você fizer o básico, você vive o extraordinário. Se você fizer a leitura da palavra e ter momentos de intimidade com o Espírito Santo, você vai começar a viver coisas extraordinárias com Deus. Você vai começar a receber direções dos céus. Você vai começar a receber até coisas para serem feitas através das suas mãos. Porque o Senhor é o dono de tudo.
A palavra de Deus vem dizer: sem mim nada podeis fazer. E nada é nada, irmão. É nada mesmo. Nós não temos a capacidade própria em nós mesmos. A vontade do Senhor é que esse amor por Ele, que existe dentro de você, nunca se apague. A vontade de Deus é que nós venhamos colocar lenha, não produzir o fogo, mas colocar lenha, alimentar aquilo que já existe. O nosso papel não é fabricar a presença de Deus. O nosso papel é atrair a presença de Deus, porque ela já existe. Amém? Que Deus abençoe grandemente a sua vida e eu espero que essa reflexão alcance o seu coração no dia de hoje e esteja trazendo um desejo, uma fome e uma sede pela presença de Deus acima de tudo, pela intimidade com o Espírito Santo acima de tudo, muito antes de qualquer feito, muito antes de qualquer ação, muito antes de qualquer obra, para que você venha se manter aceso, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.